Boa noite, boa tarde, bom dia aos internautas. Não sabemos o horário que vocês vão assistir. Hoje voltamos a ter o privilégio de contar com a participação do professor Fábio Sabino, que esteve aqui recentemente e foi um sucesso, né? Eu quero crer que é o vídeo com mais visualização no nosso canal Diálogo Livre. E o professor, generosamente, eu fiquei tão entusiasmado com ele. Antes de começar aqui, não é demagogia, ele vai confirmar. Estava dizendo que gostei demais dele, não só do professor, do filósofo, do teólogo, do exegeta, mas da pessoa, né? E já estou querendo propor aqui alguns projetos para ele. Uns eu acho que ele vai aceitar. A agenda dele é muito complicada. Então, um prazer, professor. Obrigado por retornar. É muito gentil da tua parte. E eu queria começar, já começou a repercutir muito, o professor esteve ontem. Sim. no Redcast. Aliás, o Redcast antes era feito aqui, não sei se você sabe disso. E do nosso amigo Júnior Master, né? E se pudesse falar um pouquinho desse episódio de ontem, que já está repercutindo, né? 30 mil visualizações de ontem para hoje. Professor, muito obrigado novamente pelo convite. Boa tarde, boa noite aí para todos os telespectadores. Eu também não sei o horário os quais vocês assistirão essa transmissão, mas obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Obrigado. A reciprocidade é a mesma, viu? Obrigado. E o dia de ontem foi meio conturbado, porque eu tinha solicitado se existiria algum tema, algo propício para o debate. Era eu, o Tassos e o chileno. O chileno, você lembra o nome, não? A gente conhece ele como chileno. O chileno. O chileno. Eu esqueci o nome dele, mas o pessoal conhece ele como chileno. Ele é de alguma denominação? Não, ele é ateu. Ele é ateu? Ele é ateu. Caramba. E aí colocaram na thumb que eu também era ateu. Eu falei, não, gente, eu não sou ateu. Eu sou crente, não sou cristão, mas eu sou crente. Já fui cristão da Assembleia de Deus, depois eu trago alguns detalhes sobre isso. E aí sentamos, e aí o tema era Deus existe. Só que não tinha me passado o tema. O tema foi sugerido, não sei em qual momento da transmissão, e aí ficou complexo. Por quê? Porque até então eu estava entendendo que se Deus existe, para um pastor, que era o Tassos, faria uso da Bíblia. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, e eu sou especialista em interpretação de texto, especialista em exegese. E eu não sou especialista em filosofia, não lido, porque eu estudo muito a exegese, é papirologia, é manuscritologia, é patrística. Às vezes algumas pessoas pensam que o campo da exegese é um campo simples. Não, é um campo muito complexo. E talvez por essa complexibilidade, o pastor, que é cristão, não quis adentrar a minha área de especialização. Então foi conturbado nesse sentido, porque eu pouco participei, pouco indaguei, ou seja, a live toda ouvindo. E o chat bombando, mais de 3 mil pessoas assistindo em tempo real. Perguntando, coloca o professor. Deixa o professor falar, entra na Bíblia, muda o tema, faz isso, faz aquilo. Infelizmente não foi o ocorrido. E aí chegou um momento, o qual ele se retirou, parece que ele tinha um compromisso, e aí sim. Aí ficou eu, o chileno e o Júnior. E aí começamos aí o chileno fazendo algumas perguntas bíblicas, o Júnior também. Aí eu entrei um pouquinho na esfera bíblica. E está repercutindo até agora. Fiz uma live hoje, um react, a respeito dessa questão que aconteceu ontem, o fato dele não ter aceitado discutir a existência do Deus bíblico, que é uma coisa que ele serve, e eu queria trazer alguns contrastes a respeito do Deus bíblico, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa. O senhor, então, acredita que só existe um Deus, e esse único Deus que existe é o Deus inserido na Bíblia? Ele falou, sim. Falei, então você acredita num Deus mentiroso? Aí já foi um espanto. Não, a gente não está para tratar de assuntos bíblicos. Aí eu parei, como assim? Não, vai tratar de um aspecto filosófico. Eu falei, não, mas eu não sou filósofo, eu sou teólogo, sou exegeta e hermeneuta. Então o campo que vocês vão entrar aqui não tem nem como eu contribuir. Mas quando ele deixou as deixas, né, um pleonasmo que eu usei aqui agora, as deixas, que aí retratava e fazia algumas citações de versículos, rapidamente eu falei, para aí, vamos analisar esse versículo qual você citou. E assim foi um bate-papo. Teve momentos acalorados no debate, que aí até o chileno ficou meio assim, ele ficou meio assim. Eu me exaltei um pouquinho, eu falei, você tá fugindo das minhas perguntas, por quê?
Por que você está saindo pela tangente? Não, mano, não, você não pode usar de homem. Aqui é um bate-papo. Eu falei, eu sei que é um bate-papo, mas eu estou fazendo perguntas, você não está me respondendo nenhuma delas. Assim o senhor complica. Enfim, resumindo, aí o que eu fiz? Bom, já todas as perguntas que eu fizer não serão respondidas, eu me calei. Eu falei, então, participem vocês e fiquei na mesa. Só prestigiando, ouvindo, prestando atenção, e assim foi. E assim terminou depois do Mas você volta lá agora, parece, né? Volto quarta-feira. Quarta-feira. Só você ou mais alguém? Não, eu vou debater com mais... Eu não sei ainda quem serão. Mas parece que é um rapaz e parece que o chileno voltará. Parece que ainda não confirmou, mas até então é um rapaz, não sei quem é, não conheço. E o chileno parece que fará parte, mas ainda não confirmou. Mas quarta-feira que vem estarei no Redcast novamente. Professor, o senhor fez agora uma observação que me achei interessante. Eu sou crente, mas não sou cristão. Explica para nós essa observação. Crente no sentido de crer. Eu creio em algo que organizou, criou o universo. Eu vejo o universo de uma certa forma organizada, nesse sentido de crença. Cristão, no sentido que eu não consigo praticar aquilo que o cristianismo exija que seja praticado. E eu elimino até as cartas de Paulo. Quando eu falo de cristão, porque eu não sou cristão, é que eu não consigo seguir e colocar em prática os ditos de Jesus. Seria mais ou menos aquela Bíblia muito antiga, os quais a logia ou os ditos de Jesus vinham escrito na cor vermelha, aquelas Bíblias muito antigas. Lembro. E se eu tirar todo o compêndio ali que está inserido dentro da logia e deixar apenas a logia, se eu for colocar em prática eu não conseguiria. E eu tentei e não consegui. Então seria talvez uma parte hipócrita da minha vida ou afirmar que sim, que eu sou, uma vez que eu não consigo praticar. E quando eu era pregador, isso exige, ainda mais da denominação qual vim, que era a Assembleia de Deus. Então você tem que ter uma conduta de vida muito exemplar. Que se coaduna com a crença, com a doutrina. Tanto com a doutrina, ou um costume, vamos dizer assim, e também com as referências bíblicas. E eu fui vendo que eu não tinha condições alguma. Então, por não ter a capacidade, ter tentado, não ter conseguido, eu falei, bom, pois bem, então não me titulo mais como cristão e também não frequento mais o cristianismo, ou as denominações o qual eu frequentava. Então me classifico como crente porque eu acredito que exista, eu vou colocar um ser ou seres que criou o universo e está em sua organização. Quer dizer, por conseguinte, se a minha análise estiver correta, você, por exemplo, não aceita a Santíssima Trindade. Não. Né? Porque, tá certo? Se você... Sim. Por qual razão? Porque a criação da Trindade não é uma criação bíblica. Ela é uma criação da patrística dos pais das igrejas, antes do período escolástico. Então você tem a patrística, que foi a formulação que eles vão criar, que são 3 pessoas distintas, contendo a mesma essência. É uma questão de crença e de fé. E não tem uma explicação óbvia para isso biblicamente. Se as pessoas tentarem pegar, você não tem uma referência ampla. Porque caso a Trindade fosse existente como verdade absoluta, nós teríamos que ter a atuação e a função desde todo o Antigo Testamento. E nós temos a história de Jesus apenas no Novo. Quando você pega o Evangelho de João dizendo que o Verbo se fez carne e habitou, ou que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou até mesmo Paulo dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, de toda a criatura, aquele que tem a primazia, isso você tem posteriormente. Então nós não vemos uma atuação perante os escritores do Antigo Testamento inserindo a figura de Jesus ali. Você tem questões subtendidas por intermédio do Novo, mas vamos supor que você está num período qual o Antigo Testamento está sendo canonizado. Nós temos a ideia de Jesus ali como a segunda pessoa da Trindade? Não, nós não temos. Então, para dizer que a doutrina seja verdadeira, seja verdade, eu teria que ter os 3 exercendo a sua função desde o Antigo Testamento. Sem existir nesse aspecto, se eu entendi corretamente, você se aproxima dos judeus, né? Porque os judeus não reconhecem. No caso seria. Né? Tá certo? Não aparece, né? Não. Ele agindo. É claro que eles contam com a vinda, né?
Aliás, eles estão até hoje, tá Do certo? Messias. Do Messias. Tá Só que certo? não o Messias divino. O Messias, para os judeus, não é um ser divino. Não é alguém que está na posição de Deus. Tanto que Jesus tentaram apedrejá-lo por 2 vezes por ele se passar como Deus. Porque para o judeu não tem como um homem, a matéria, ser divino. É um ser espiritual. Essa é a crença dos judeus. Por mais que possa existir como posso dizer, um antropomorfismo, não, um outro linguagem de antropopatismo, uma teofania. A teofania, a manifestação de Deus por intermédio de uma voz, por intermédio de uma chama, por intermédio de uma nuvem, por intermédio que a teofania, que é a manifestação de Deus de várias formas. Isso é uma crença teológica que está inserido na Bíblia, isso. Quando Deus dialogava com Moisés por intermédio do trovão, por intermédio da nuvem e etc. Mas Quando ele pedia para Moisés não olhar, ouvi-lo de costas. sim, aí seria um antropomorfismo, né? É. Aí seria um antropomorfismo quando a figura divina aparece com características humanas, físicas, né? Antropopatismo quando ela representa os sentimentos humanos. Então, não tem como o judeu aceitar a matéria, porque ali já se trata da matéria. Agora, se fosse um ser espiritual e justamente existir a teofania, seria algo totalmente diferente. E por que os judeus não acreditam? Porque a profissão de fé de judeus, me falha a memória, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, que em hebraico é Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Quando você chega no termo Errad, alguns até traduzem de uma forma equivocada como uma unidade composta. Não, não é unidade composta. Errad é uma única unidade absoluta. Então não tem como você inserir Jesus ali na história do Antigo Testamento. Por isso que torna-se complexo dos judeus aceitarem uma figura, o Messias, como divino. A figura do Messias é uma figura de um personagem político e religioso, que as profecias tratavam a respeito disso, de alguém que teria capacidade suficiente para restaurar a nação de Israel, tirando debaixo de um jugo político e, ao mesmo tempo, restabelecendo a vida religiosa. Então, essa é a figura do verdadeiro Messias para eles. Exemplo, nós não temos o templo em Jerusalém hoje. Nós temos apenas as muralhas ali em Jerusalém, os muros, vamos dizer assim. E o Estado político é existente. A única coisa que falta é restabelecer a parte religiosa, voltar à função sacerdotal, voltar ao sacrifício. Aí vem uma pergunta e um grande problema. Se de fato é verdade, Jesus, descrito na Bíblia, foi o Messias e diz que ele foi o sacrifício perfeito, por qual razão, então, os apóstolos deram continuidade no sacrifício? Então, existem alguns relatos complexos no Novo Testamento que acaba desfazendo algumas visões teológicas. Porque se volta novamente o templo reerguido em Jerusalém, volta a função sacerdotal e o sacrifício. Logo, então, como fica a tal vinda de Jesus? Se Jesus já foi sacrifício, então Jesus não tem que voltar para reconstruir templo algum, porque isso Jesus não fez. Mas está previsto, você me corrige, que ele volta e governará durante 1000 anos, não é isso? Uhum. E depois aí virá... milenial. Não é isso? É o reino milenial, isso mesmo. Depois vem o fim de todas as coisas, vamos dizer assim. Né? Vem o julgamento e tantas outras coisas. Aí vem a pergunta, ele vai governar onde? Segundo o relato, é em Israel. Peraí. Então Jesus, que traz a salvação para toda a humanidade, ele volta a dar primazia para o povo judeu? Isso é acepção de pessoa. Ele sacrifica para a humanidade e aí reina em Israel. Entende? E aí vem a outra pergunta. Paulo vai escrever que para que isso ocorra, tem que reconstruir o templo, tem que existir primeiro o anticristo, o filho da abominação. Mas qual a vantagem de existir um templo judaico se Jesus foi o sacrifício perfeito? Não existe nexo, não existe lógica nisso. Agora, quando você falava aqui no Velho Testamento não aparece, eu lembrei, você me corrija, porque eu sou um economista que leio, eu não sou teólogo, não sou exegeta, nem hermeneuta, eu sou só um economista que leio bastante, mas o meu conhecimento é pífio, né? Mas eu estou lembrando aqui, professor, daquela passagem dos que foram jogados na fornalha, né? E aí eles viam, eram 3, né? Sabe, começar com Abdenego. Abdenego e o quarto como se fosse
um quarto, como se fosse o filho dos deuses, né? E muitos atribuem a Jesus, a figura de Jesus, não é? Aí nós temos uma questão teológica e uma questão interpretativa. Na questão teológica, para os apologistas, vão colocar que o quarto homem da fornalha era Jesus. Na questão interpretativa, não cabe isso. Por quê? Porque a fala é de um babilônico, a fala não é de um judeu. E a expressão que está é justamente, vejo um semelhante ao filho dos deuses. Então, esses deuses podem ser os deuses babilônicos, semelhante a um filho dos deuses. Porque está no plural, né? Está no plural o termo ali. Então, existe a Septuaginta, que procurou trazer semelhante ao filho de Deus. A Septuaginta que trouxe essa vertente. Já o hebraico, não. O hebraico vai trazer totalmente diferenciado. Semelhante ao filho dos deuses, porque ele está comparando a quarta figura ali como os deuses babilônicos. Porque não tem como ele trazer a construção de um Jesus que ainda não existia. Ou seja, o verbo só se fez carne no Novo Testamento. Então, como que eu posso entender o verbo que se fez carne no Antigo? Porque ele está vendo a figura semelhante aos deuses como questões físicas, com matéria. Sim. Então, aí, se eu pegar que é Jesus, eu acabo contrariando aquilo que o evangelista João escreveu no seu prefácio. Tem problemas. Agora, outra passagem que é muito polêmica, né? Para quem não é cristão. Para quem é cristão, acredita e o cristão, seja na vertente católica ou na evangélica, ou protestante, a concepção de Maria, não é? Quer dizer, que ela teria sido fecundada pelo Espírito Santo, não é? Essa é uma passagem polêmica. Polêmica e complexa. Complexa. Vamos lá. Como eu não vou lidar, por mais que eu tenha fé e crença, não faço uso da fé e da crença para isso, nós temos um problema grave dentro da ciência. Por quê? Para que você gere um feto, para que o feto seja gerado no ventre de uma mulher, você precisa das questões genéticas, DNA. E a construção é dependente do óvulo, dependente do esperma. A não ser que eu materializasse o Espírito Santo, que o Espírito Santo, de certa forma, tivesse um esperma e aí fecundou. Aí nós estamos falando de um espírito fazendo uso da matéria. Para Deus é possível? Tudo para Deus é possível. Por isso que eu não entro no campo da fé nem da crença. Mas se for tratar de um Jesus mitológico, não há problema algum nisso. Para tratar de um Jesus histórico, que verdadeiramente existiu de fato e verdade, ele teria que ter nascido por os meios normais, como todos os seres humanos nascem. Já a concepção milagrosa não tem como. Por quê? Quando vai tratar a referência de Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ali quando vai tratar de virgem, não está dizendo que será um ato milagroso. O contexto ali não vai falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fecundar para corresponder, lá em Mateus capítulo 1, como um cumprimento profético 17,14. E eu tenho um livro escrito justamente sobre esse assunto. Ah, é? Só sobre esse assunto. Sei. Tem mais de quase 300 páginas só analisando Isaías 7,14. Que tem um problema grave em Isaías 7,14 comparando com o relato de Mateus. Ali, se trata de uma virgem, se trata de uma jovem. Então, Isaías não está tratando de virgem, está tratando de uma jovem. Fizeram alterações de vocábulos também os tradutores da Septuaginta. São termos alma, você tem hebraico, você tem betulá, em hebraico, que é virgem, alma é jovem. Aí você tem partenos, na Septuaginta, que é virgem, e neanis, que é jovem. E o problema foi justamente por 3 grandes especialistas do início do 2º século, Áquila, Símaco e Teodócio, que fizeram recensões da Septuaginta. E os mesmos não concordaram com o que o pessoal da Septuaginta fez. Eles falaram, não pode ser partenos, tem que ser neanis. E neanis é jovem, não necessariamente virgem. Aí depois você tem um problema com a hexápla de Orígenes. Que Orígenes, quando vai fazer sua hexápla, em 6 colunas, o seu trabalho, que ele depende do... Explica o que é essa hexápla. Hexápla, o Orígenes, ele pega o texto hebraico, a Septuaginta, pega o trabalho de Áquila, Símaco, Teodócio e coloca a sua tradução. Tá. Então, a hexápla é um livro em 6 colunas. Tá. Então, ele faz uma análise e traz aquilo o qual ele sugere. E aí também, aí vem a parte tendenciosa, porque era um pai da igreja, acreditava numa concepção virginal e aí acabou colocando partenos. Então, quando existe a canonização,
eles vão dar preferência à questão da fé e da crença e justamente da concepção virginal de Maria. O problema não é a concepção, o problema é dizer que ela continuou sendo virgem. Porque a questão do nascimento de Jesus não é só o fato de ele ter nascido do ventre de uma virgem, sem a participação de José, o padrasto de Jesus, vamos dizer assim. Mas que ela continua sendo virgem, ou seja, ela foi virgem antes e depois do parto. Com base em quê? Na crença e na fé. Por isso que às vezes tem que tomar cuidado aonde que entra a mariolatria. Não, mas aí Jesus teve irmãos, né? Então, É outro problema. Não, pressupõe o seguinte, que ela tenha perdido efetivamente, de fato, né, a virgindade, sendo fecundada por José, o pai adotivo de Jesus, né? Faz sentido isso? Então, existem duas linhas interpretativas nesse caso. Alguns vão colocar que, na verdade, os filhos, os irmãos de Jesus, na verdade, eram da primeira esposa de José. É mesmo? É. Existe uma linha que vai colocar dessa forma. E tem alguns elementos para chegar a isso? Termos, né? Termos gregos, contextos, porque um termo, exemplo, adelphos, que é o termo grego para irmão, existe também a tradução de primo. Então, não necessariamente seja irmão, e depende muito do contexto. Então, para defender que Maria ela continuou virgem, então coloca-se que os irmãos que apresentam os 4 evangelhos que Jesus, como Tiago, que se coloca foi um deles, então vai colocar que, na verdade, eram irmãos de Jesus por parte apenas de José, mas com outra mulher, considerando que José é padrasto de Jesus. E aí agora ela se continuou virgem, não porque a passagem em Mateus não permite isso. Vai dizer que José não conheceu Maria até que deu à luz a Jesus. Então você tem uma expressão de limite aí, até. Então depois que ela deu à luz, bom, você entende. Então aí sim, ela conheceu. Ela conheceu o sentido bíblico, né? Sexual. Houve o coito. Isso. Colocaram eufemismo ali apenas. Né? Então seria um erro dizer que ela continuou virgem, né? Sim. É um erro. É um erro. Porque ela teve né? E interessante. E tem poucas passagens, tem poucos elementos para a gente analisar historicamente o pai de Jesus, né? Então, muito pouca coisa. Do que está canonizado, do que for dos livros, que nós temos 27 livros do Novo Testamento, nós não temos nem muita história nem de Maria e nem de José. E você vê a complexibilidade, apenas um único escritor que vai tratar da infância de Jesus. Lucas vai tratar de Jesus sendo circuncidado, se me falha a memória, 8º dia, e vai tratar de Jesus com 12 anos no templo. Então você vê tanto discutindo as coisas de meu pai, sim, não é isso? Ele está lá indagando lá, que ele vai responder para a mãe dele, né? Então você vê que os escritores, eles tratam um pouco da mãe, do pai e da infância dele. Agora, a prerrogativa maior seria justamente na infância dele. Do que está canonizado, nós só temos esse relato, apenas esses 2 relatos. 8º dia, sendo circuncidado, e aos 12 anos no templo. Logo, não posso dizer que ali ele está se preparando para o seu bar mitzvah, porque a cultura do bar mitzvah surge posteriormente. É uma cultura que pertenceu ao 1º século. Se coloca que a estrutura veio do 3º século em diante, para dizer que Jesus, 12 anos, estava no templo, porque ele estava sendo preparado para a sua formatura. Que hoje o costume, a cultura é que 12 anos é quando o menino ele se torna, vamos dizer, maioridade, quando ele se assume a responsabilidade diante de Deus, diante da família e de tantas outras coisas. Então, do que está canonizado, nós não temos muito da história de José. Agora, diz existir livros apócrifos, considerados apócrifos e pseudepígrafos, que vai tratar a respeito dessa infância de Jesus ao lado dos seus pais. Aí nós temos, que não foi canonizado. Mas temos. E onde está o problema nisso tudo? É que assim como que nós temos canonizado os 27 livros do Novo Testamento, nós temos os manuscritos a partir do 2º século, nós temos também muitos livros apócrifos e pseudepígrafos a partir do 2º século. Esse é o problema da canonização, da escolha humana dos livros, daquilo que eles acharam por bem e criar esse compêndio chamado de Bíblia, ou melhor dizendo, Novo Testamento. E aí, com essa argumentação muito boa sua, a gente, de alguma maneira, se tiver boa intenção, e não precisa muita inteligência, para chegar à seguinte conclusão.
a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém. Essa é uma discussão que interessante, né? Você podia fazer alguma observação? Vamos lá. Quando nós dizemos que a Bíblia... Que é um debate que está correndo agora na internet, né? Você vê, existem até 3 vertentes. É. A Bíblia não é, alguns vão dizer que a Bíblia ela é, ou que ela contém. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, é um ponto. Segundo ponto. Quem que os nossos internautas, fala um ou dois nós. Exegetas vão dizer que ela não é a palavra Tá. de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Já os apologistas vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Já outros vão dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Vamos lá. Por quê? Os 3 pontos. Porque ela não é a palavra de Deus, tá? Não vou dizer aquilo que eu defendo, mas aquilo que é sugerido. Tá. Porque são homens que escreveram. Aí existe a questão da inspiração, que é um outro ponto que a gente pode discutir depois. Ela não é porque foram os homens que escreveram. Não foi Deus quem escreveu, o homem. Agora, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aí entra o quesito da inspiração, que Deus inspirou os escritores, os personagens a escreverem aquilo que Deus quis e inspirou. O que contém a palavra de Deus é aquilo que é significativo, da onde existe a aparição, a presença e a atuação de Deus dentro da história. Então, onde existe a atuação de Deus, então ali você está contendo a palavra de Deus, porque é a informação o qual ele inseriu para o sacerdote, para o profeta, ou usando qualquer um dos seus instrumentos humanos, e aí inspirou, e aí a pessoa levou as diretrizes, levou a informação, o que deveria ser feito, o que deveria não ser feito. Tanto o lado positivo quanto o lado negativo, aonde você contém a palavra de Deus. O que é mais viável, o que é mais provável para não danificar muito, espiritualizando, usando um pouco da fé e da crença, é que ela contém a palavra de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, colocando que realmente, de fato e verdade, Deus escreveu, então você tem algo que contém aquilo que veio de Deus. Seriam os 10 mandamentos. Então você pode dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Entende? Então, nesse sentido que as pessoas colocam. Agora, para o leigo, ou para quem não crê, ou quem está começando a estudar, ele enxerga um Deus muito vingativo, né? São 2 construções diferentes. O que nós temos? Nós temos o problema da atuação dele no Antigo Testamento, onde precisa validar a sua vontade e o seu desejo. Com quem é o Deus do Antigo Testamento? É aquele que criou um casal, houve seus problemas, vieram os filhos, ele tenta novamente intervir na história dos filhos, Caim e Abel. Não houve um resultado benéfico, como não houve um resultado benéfico com Adão e Eva. Ali até então ele está tentando apaziguar a situação. Após isso surge a história de Noé, considera um homem justo, vê que toda a raça humana é má dentro do seu caráter, então ele decide... Ele se arrepende de ter criado, né? Sim, é a expressão que se faz uso, né? Me Arrependi de ter criado. Isso, arrependo. O arrependimento que nós chamamos de antropopatismo, na figura de linguagem, atribuindo sentimentos humanos para a divindade. É a forma que as pessoas estão enxergando quem é Deus e como é Deus. Após isso, aí houve o dilúvio, aí sobra-se Noé, Sem, Cão, Jafé, seus 3 filhos e suas noras e sua esposa. Dessa história surge a Só. Biblicamente, só eles, sim, né? E os animais. Sim. E os animais. Sim, isso. Biblicamente, sim. Aí vem de Sem, que vem a descendência de Abraão, que aí sai de Noé, agora vai surgir o período patriarcal. Que aí é de Abraão que Deus faz a promessa da circuncisão. É de Abraão que Deus escolhe para ser o seu povo peculiar, sua nação exclusiva. Abraão, Isaac e Jacó. Isso. Aí vem toda aquela sequência de descendência até chegar em Moisés, Josué, e, enfim, até chegar até em Jesus. Aí começa esse Deus, ele muda de perspectiva. Agora ele já não vai mais intermediar, agora ele vai dar... Agora, uma observação, eu queria contar com a tua sabedoria e teu conhecimento. Aquela passagem em que a mãe tinha uma predileção por um dos filhos e chegou a hora da bênção. O pai já não enxergava direito, não é? Aí a mãe coloca pelo
num dos filhos, né? O outro vai fazer uma caça, Jacó tal. e Esaú. E Esaú e Jacó. E houve uma tramóia ali. Sim. E não obstante a tramóia, a bênção não foi abdicada, quer dizer, ela foi concedida. Sim. Pô, foi uma bênção em cima de uma tramóia? Como é que explica para nós isso aqui? Não tem nem o que explicar, porque o texto já é claro sobre isso. Mas então tá correto o que eu tô falando. Sim, é isso mesmo. É o desejo da mãe e o pai já estava debilitado. Então, é justo por tramóia mesmo. Por tramóia mesmo. É a mesma coisa que você Quer dizer, falar. o pai foi enganado. Sim, é a mesma coisa. E não obstante esse engano, adulterou-se ali, né? Adulterou-se os fatos. E Deus abençoou. É a mesma coisa você pegar a bênção de Deus para Isaac e Ismael. Que o pessoal diz que a descendência de Ismael é o povo islâmico, o povo muçulmano, e Isaac é o povo judeu. Então, se você for analisar, parece que de qualquer forma Deus também abençoou tanto a descendência de Ismael quanto a descendência de Isaac. Da mesma forma, por quê? Porque todos originam-se de Abraão. Então, pega Jacó e Esaú, vai dar o mesmo perfil. Agora, alguns dizem o seguinte, contorna isso dizendo o seguinte: eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Tem essa passagem, né? Tem. Então, eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Sim. Então, há outras passagens que você pode indagar, e aí tem uma resposta, tanto bíblica ou em púlpitos, né? Olha, isso daí não compete a você ter esclarecimento. Isso não é como se fosse assim, não é da tua conta. Não é da tua conta. As coisas reveladas pertencem a uma, as coisas ocultas pertencem a Deus. Onde está isso mesmo? Não lembro do Antigo Testamento agora para lembrar. Mas exatamente, você pegou literalmente isso, Sim. né? E, bom, aí faria sentido, né? Se ele é Deus, então é o seguinte, tem certas coisas que você não vai alcançar. Eu não te falo, não só porque eu não quero falar, é porque se eu falar, você não vai entender. Então aí pode ser, tá certo, em termos lógicos. E geralmente, nesse sentido, as pessoas julgam muito a questão negativa. Os porquês, né? Por que fulano nasceu dessa forma? Por que fulano que nunca fez o mal morreu agora? Por que aquele só faz a maldade, tá aí, ó, tá prejudicando a vida alheia, tá prejudicando a sociedade? Por que fulano tá desse jeito, tá próximo? Por quê? Onde as pessoas fazem as perguntas do porquê. Porque são escolhas humanas. Deus não interfere na minha escolha. Então, o que acontece? É eu quem faço a escolha. Exemplo, vamos lá. O ladrão da cruz roubou a vida toda. Um deles foi para onde? Para o paraíso. A gente vai falar, mas qual foi a lei da semeadura? O que ele colheu? As pessoas... Mas ele colheu a morte. Sim, ele colheu a morte. Mas a semeadura era a morte o quê? A gente vai entender. Inferno. Espiritualizando? Ele foi para onde? Para o inferno que ele não foi. Segundo a Bíblia, foi para o paraíso. Eu pergunto, ele colheu o quê? É nesse sentido que as pessoas não compreendem. Exemplo, por que não? Porque surgiu um período na história, não lembro qual ponto agora histórico, em que tudo aquilo que ocorria de errado na vida do ser humano, desde o seu nascimento, era devido ao pecado dos pais. Era devido à transgressão de alguém. Tanto que indagaram Jesus. Mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? O pai ou a mãe? Aí, nenhum nem outro. Esse nasceu assim para que o poder de Deus seja feito na vida dele. Parafraseando. Ou seja, a vontade de Deus adentra. Assim como o ladrão da cruz. Então, como Paulo. Paulo, grande perseguidor da igreja, tirava as mulheres dos seus lares, os pais, os filhos, lançava na prisão. Não era mais fácil ter escolhido alguém que não fez tantas? E Paulo admite isso, Paulo vai falar. Eu fui perseguidor da igreja, eu fiz isso. Quando estavam matando lá, eu dava o meu voto a favor. Eu concordava, eu assinava embaixo. Foi Deus foi escolher, Jesus foi escolher logo aquele camarada, podia ter escolhido outro. Onde as pessoas perguntam os porquês. E ele era culto mesmo? Paulo era. Segundo ele mesmo, segundo as narrativas, estudou aos pés de Gamaliel. Ele devia ter muita erudição, né? E Gamaliel, segundo a história, existindo duas grandes yeshivás, vamos colocar a faculdade para simplificar, que formavam os fariseus. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Uma era conservadora e a outra era liberal, vamos dizer assim. E Paulo ele acaba estudando aos pés de Gamaliel, que Gamaliel foi da linhagem de Hillel.
Ele é um grande sábio que existiu isso antes de Jesus, tanto Shammai quanto Hillel. Então, Gamaliel ele está justamente tratando a respeito dos apóstolos, de Pedro. Quando Pedro vai preso, que eles querem matar Pedro, para ver cá, gente. Gamaliel se levanta no conselho. Espera aí, se essa obra for de Deus, não tem como desfazer. Se for de Deus, não dá para desfazer. Agora, se não for, vai ser igual aos outros. Lembra o cara lá, e pai... Não, É, como fulano, se Tadeu, Ciclano, Beltrano, vai dar em nada. Foi o Gamaliel que falou isso. Isso, foi Gamaliel quem falou isso, dentro do conselho. E Paulo diz que aprendeu aos pés dele, né? Circuncidado ao 8º dia, da tribo tal, né? Teve a sua cidadania romana. Então, Você lembra quanto tempo... Isso é uma coisa que me preocupa, a dimensão temporal da existência dos personagens, né? Você lembra quanto tempo viveu Gamaliel ou não? Porque Paulo, segundo os registros, 62 anos, né? Paulo. A Bíblia não vai dizer que quando Gamaliel morre, né? Porque é um relato muito curto a respeito de Gamaliel. Mas biblicamente nós não temos muita informação sobre mas isso. há uma ideia de que ele viveu bastante, né? Sim, provavelmente, talvez até 70 depois de Cristo, a destruição do templo. Porque depois da destruição do templo, que existe a preocupação de centralizar o judaísmo em Avni, em Ujâmina, como algumas pessoas conhecem, que é justamente em 90 depois de Cristo que existe a canonização, segundo a história, do Antigo Testamento, por Yohanan ben Zakkai. Então, talvez ele tenha se aproximado de 70 alguma coisa. É difícil de... Mas viveu mais seguramente do que Paulo, né? Porque aí Paulo ele tinha cidadania romana e apela, né? Porque foi um missionário, e Gamaliel continua sendo judeu. E pelos registros, a morte dele foi... Biblicamente, a Bíblia não fala como. Não fala, mas dizem... Ele diz que ele foi livre da boca dos leões, né? Como se ele teria sido jogado no Coliseu, vamos dizer assim. E não se sabe se ele morreu de velhice. Lógico, vamos colocar ele como mártir, né? Alguns dizem que ele foi decapitado. Alguns colocam que sim. É que é um outro problema que surge. Porque existe uma perseguição no tempo de Cláudio em Roma, que diz que expulsou os cristãos de lá. Então, e só que nesse período aí você tem Nero já logo do lado. Nero como um Calígula, você tem Calígula, você tem Cláudio, você tem Nero, você tem grandes... E Nero não é fantasia, não. Nero foi um negócio cruel, né? Aí já muda. Requintes de crueldade. Aí muda. Aí muda. Agora, só não foi uma questão generalizada, vamos dizer assim, mundial. Porque a perseguição em massa só dá a existência por um decreto que foi em 284 depois de Cristo, que era o decreto de Décio. É pelo decreto de Décio, em 284 depois de Cristo, que aí sim você tem a perseguição em massa em cima dos cristãos. Então o que você tem são perseguições pequenas, por quê? Quando você tem Plínio o Jovem, que ele escreve uma carta para o imperador Trajano, e Plínio estava em Bitínia, isso em meados de, não lembro se era 60 e alguma coisa, não lembro da data agora, mas dentro do 1º século, existe Plínio uma perseguição muito pequena. Porque Plínio está em Bitínia, e o que acontece? Os templos estão vazios, não está existindo mais sacrifício nos templos pagãos, por quê? Porque as pessoas estavam se tornando cristão. E quem era cristão não praticava mais nenhum culto a uma outra divindade, a não ser a Jesus. E aí Plínio fala, então, não sei de onde surgiu isso aqui, Trajano, faz um experimento, Plínio. Pega esses que dizem ser cristão, que se reúnem no domingo, né, que louvam o seu Cristo como se fosse um Deus, e leva lá a imagem. Se ele dizer que ele é cristão, nisso processar diante da imagem, não sacrificar, mata, pode matar. Então você vê que as perseguições dentro do 1º século eram perseguições, assim, localizadas. Não era aquela massa se torna em 284 depois de Cristo, por o decreto de Décio. Aí que muda o negócio. E a apologia de morrer por Cristo, de alguma forma é incentivada, né? Paulo quem vai dizer isso? Né? Paulo vai tratar a respeito dos mártires. Ele louva aqueles que dão a sua vida em prol do evangelho, em prol da graça, em prol do sacrifício de Jesus. E Jesus vai falar, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus que dá primeiro um indício disso, para aqueles que querem ser mártir, e Paulo dá continuidade, né? Agora, nessa perseguição de Plínio, com a carta de Trajano,
Muitas pessoas dizem, eu deixei de ser cristão. Não, eu larguei o cristianismo faz 20 anos atrás. Eu vou voltar a servir os templos. E voltou realmente. E muitas pessoas negaram Cristo. Ou seja, os apóstolos, segundo o relato bíblico, Pedro até negou. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Diante da iminência do perigo, ele acabou negando. E as pessoas que diziam ser cristãos dentro do primeiro século, diante da iminência do perigo, no período de Trajano e Plínio, também negaram. Voltaram ao paganismo. Essa era uma das preocupações de Paulo. Porque Paulo é quem vai evangelizar o povo gentílico. Pedro foi o primeiro, porque Pedro foi levantado para evangelizar os gentios. Depois, Paulo se coloca como pregador eminente para o povo gentílico. Lógico, a doutrina que mais asseverou e cresceu justamente não foi a de Pedro. Foi a doutrina de Paulo. Porque a doutrina de Pedro era a doutrina judaica. A doutrina de Pedro não. Desculpa, a de Paulo não. A de Paulo é aquilo que ele entendia como um novo nascimento de uma nova estrutura, de uma nova incorporação, de uma nova crença e fé. Daí a crítica violenta que ele faz da exigência de se fazer circuncisão. Aí ele Vai tem contra. ele vai contra. Vai contra. E tem todo um arrazoado, né? Sim. E ele é um arrazoado forte, né? Chega a ser, não digo violento, mas assim, ele chega a ser enfático, né? Sim. Enfático. É porque a circuncisão foi uma promessa, uma aliança que Deus fez com Abraão, uma promessa de Deus para Abraão. E Paulo fala, não, agora Paulo tira Deus da história, tira a circuncisão da história e coloca Cristo. Se você se circuncidar, da graça decaíste. E se torna inimigo de Jesus. Parafraseando é mais ou menos o que ele quer dizer. Você não deve se circuncidar. Aí surge o problema, que leva esse problema para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém... Essa questão de pacto é interessante, Uhum. me ocorre agora lembrar, até para os nossos internautas, e você puder qualificar melhor, o pacto de... Pacto não, é pacto. Olha, nunca mais vou permitir, Deus falando, Uhum. dilúvio. Uhum. E como chancela disso, o arco-íris, né? Sim. Você lembra que passagem que está isso, não? Gênesis, agora qual capítulo, não vou lembrar. Mas procede isso, né? Sim, tá E tá aí o arco-íris, uma coisa linda, né? Sim, está aí. Então, a questão do que Paulo faz, Paulo ele cria uma doutrina diferentemente dos apóstolos. Quando tem o problema da circuncisão, que ele vai para Jerusalém e que leva o caso, aí os anciãos, não tem que se circuncidar por causa da promessa. Aí o Tiago toma a palavra, Pedro analisa o caso, fala, não vamos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, mas escreva-lhes cartas para que se abstenham do sangue, da carne sufocada, da prostituição e do ídolo. Por quê? Porque é o segmento judaico. Pedro, ele não está igual Paulo na graça. É Paulo quem vai implantar. Quem implantar a graça é Paulo, não é Pedro. Porque os apóstolos, verdadeiramente, eles continuam no rudimento judaico. Eles continuam fazendo sacrifícios. Eles iam ao templo, a hora da oração, a nona. Era justamente a hora que sacrificava o cordeiro. Então, os 11 apóstolos, vou colocar até Matias, 12, eles continuam nas práticas judaicas. Quem não continua na prática judaica é Paulo. Tanto que Paulo foi acusado de pregar contra a lei de Moisés, quando Paulo vai para Jerusalém. Aí tentam matar Paulo, aí chega... Ei, Paulo, vem cá. Nós temos um pessoalzinho aí que fez voto. Vai lá. Faz o voto junto com eles. Raspa. Paga por eles o voto. Paga por você e todos saberão que você não está fazendo nada disso. Mas Paulo estava fazendo isso mesmo. Paulo estava pregando contra a circuncisão. Aí, ou seja, os apóstolos deram um jeitinho e Paulo, com medo da morte, o princípio do seu ministério, ele foi lá e fez a mesma coisa. Infelizmente, nós chamamos isso do quê? Hipocrisia. Ou seja, depois Paulo vai bater no peito. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Estou pronto agora para me oferecer como libação, como cheiro agradável para Deus. Aí depois, no finalzinho, já tá velho, aí sim. Agora, me diga uma coisa, professor. Você que conhece tanto, eu tô aqui, tô me degustando, tá uma delícia, hein? É uma verdadeira aula que você tá dando para mim e para os internautas. Quais as interpretações? Diga pelo menos 2 ou 3. O que era esse espinho na carne? Muitas pessoas até chegam, você conhece, né? A dizer, ele tinha tendências homossexuais, né? Você já ouviu isso? Né? Já.
Depende de qual tradução você faça uso, o que acontece? Os manuscritos que deram origem às traduções, os manuscritos unciais em grego, não tinham pontuações, vírgula, nada disso. Isso veio surgir posteriormente. E está escrito assim: e foi-lhe dado um espinho na carne, vírgula, a saber, vírgula, o mensageiro de Satanás. Se você respeitar essa tradução, o espinho na carne de Paulo era o quê? Um mensageiro de Satanás. Enchendo a paciência dele. Para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse diante das revelações. Então, se você respeitar a pontuação de algumas traduções, então, um espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Aí Que você... esbofeteava mesmo. Aí você pega... Esbofeteava literalmente ou... Não, no sentido figurativo, É. né? Aí você pega... Aí você vai ter que dizer quem eram esses, ou quem era o mensageiro de Satanás. Você pegar Satanás no sentido de adversário, que é uma das traduções possíveis do termo Satã, você pode pegar dentro do contexto. Então, esses mensageiros de Satanás eram as pessoas que estavam atrapalhando o ministério de Paulo, na cidade de Corinto. Paulo estava sendo perseguido por outros judeus ali dentro. Então, você pode colocar que era um grupo de pessoas que estavam tentando atrapalhar o ministério de Paulo. Então, pode ser, existe a possibilidade do espinho na carne de Paulo terem sido os seus próprios compatriotas, que eram judeus, que se tornaram inimigo deles e queriam atrapalhar o ministério dele. É o mais provável dentro do contexto. Contextualmente, seria o mais adequado. E tem um fato que eu vou citar aqui, que até mais forte que esse, né? Um paradoxo, que é Jesus mesmo dizendo o seguinte: não são os apóstolos 12? Pois eu te digo, Jesus dizendo, pois eu te digo que um entre eles é o diabo. Sim. Não sei que passagem, onde está isso. Está nos evangelhos, que vai tratar de Judas. Não é? É. Aí... Por que, agora eu te pergunto, por que esse paradoxo? Por que ele vai pôr Ou seja, o diabo para cumprir? Para cumprir? Ele vai colocar dessa forma. É o que ele vai colocar dessa forma. Aí, só que existe um outro problema mais grave ainda nisso. É a respeito do fim da vida de Judas. Se nós respeitarmos Mateus e Atos, Mateus vai colocar que Judas saiu para se enforcar. É o que Mateus vai colocar. Atos dos Apóstolos vai colocar que ele saiu para se enforcar, ele chega para os caras e fala: me arrependi, quero devolver o dinheiro. Os caras falam: meu, esse problema é contigo. Esse problema é teu. É teu. E Atos se vira nos 30. E Atos dos Apóstolos vai colocar que ele se precipitou. Isso é o que a Bíblia vai colocar. A patrística vai colocar algo totalmente diferente. Um pai da igreja chamado... Explica para o internauta o que é a patrística. Patrísticas são as pessoas que sucederam os apóstolos. Exemplo, nós temos quem sucedeu o apóstolo Judas foi Matias. Esse entraria como o primeiro participante da patrística. É aqueles que sucedem os apóstolos. Só que nós temos apenas quem sucede, apenas Judas e Matias. Quem sucedeu Pedro e os demais, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, aí nós já não temos. Aí da patrística morrem esses apóstolos, os pais das igrejas. Primeiro, Clemente de Roma. Exemplo, nós temos Inácio, Policarpo. Aí nós temos segundo século, nós temos Taciano, nós temos Justino Mártir, temos Irineu. Aí nós temos um grupo de pessoas que deram continuidade à pregação do evangelho, chama-se as suas homilias, os seus estudos, as suas palestras. Esses são os pais das igrejas, chamados de patrística. Isso vai até o terceiro, quarto século, se me falha a memória. Então você tem os primeiros. Do primeiro século você tem Clemente, Inácio e Policarpo. Esses são os principais. E tem Papias fechando o primeiro e iniciando o segundo. E é um dos fragmentos de Papias, em 5 fragmentos que se achou, que vai tratar da morte de Judas diferentemente do que está nos evangelhos. Papias vai dizer que, na verdade, Judas não se matou, mataram Judas. Precipitaram Judas de um penhasco, ao cair, pegaram as suas entranhas, colocaram em cima de um carro de boi. E aí conduziram ele para longe. Isso é uma das vertentes. Mas onde está o problema? Caso Judas tenha se matado, algumas pessoas dizem, já que ele se matou, ele foi para o inferno. Onde existe um paradoxo aí, quer ver? Se Jesus, vamos colocar que Jesus é Deus. Jesus sabia da vida de Judas? Sim. Filho de Deus, sim. Sabia que Judas iria traí-lo? Sim, sabia. Se Jesus sabia disso tudo, então por qual razão Jesus prometeu para Judas que Judas reinaria ou governaria ou sentaria em um trono
para julgar as 12 tribos de Israel. Se Jesus, sendo divino, sabendo o futuro de tudo, fez, então Judas não foi para o inferno, porque Jesus não poderia fazer uma promessa para alguém sabendo do resultado final dele. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Isso é algo que mexe. Aí tem um outro problema. Algo que a Bíblia vai colocar. De fato e verdade, Judas traiu Jesus? Olha o que o texto vai dizer. No último ato da ceia de Jesus, onde está celebrando a última ceia, Jesus dá o bocado molhado. E olha o que diz um dos evangelhos. Que é um dos quadros retratados de maior importância na história da arte, né? Quando Judas come o bocado, ele diz assim, e Satanás entrou dentro dele. Ou seja, como se ele tivesse uma incorporação e após ter entrado, aí que ele vai até a turma de sacerdote. Entregar Jesus. Eu pergunto, quem entregou Jesus? Quem é o cara? O cara que eu beijar é ele. É. Não é isso que ele fala? Mesmo. Aquele que eu beijar é o cara. Agora vem a pergunta, então quem entregou Jesus? Judas ou o inimigo? Porque se ele estava possuído, e Satanás entrou em Judas. E Judas saiu, foi se reunir com a turma de sacerdotes. Hermeneuticamente, eu vou dizer que quem entregou Jesus não foi Judas, foi Satanás. Aí eu pergunto... E Jesus poderia ter impedido... Mas Jesus falou. Ele poderia ter impedido Poderia. do inimigo Ele entrar. pediu a respeito de Pedro. Pedro, Satanás... Por mais de uma vez, não é isso? Que se circuncidou. Trigo, e eu roguei por ti. Se Jesus fez por Pedro, por que Jesus não fez por Judas? Porque vai colocar. E também Jesus tinha o poderio para desviar, não é? Não tirou do lado do demoniado e não jogou nos porcos e era uma legião. A manada ali, isso. Não é? Então ele poderia, né? Se a força. Não, aí não. Mas é porque coloca, porque aí entra a tal da predestinação. Aí vai colocar que Judas foi predestinado a trair Jesus. Ou seja, foi apenas ele que deu ocasião a isso. É difícil de você entender isso, porque quem era o tesoureiro do ministério de Jesus era Judas. Mas dizem que ele pegava argum para ele, né? Aí está o problema. Aí entra um problema grave. Olha só, quem faz essa acusação é o Evangelho de João. Só existe no Evangelho de João. Então você tem um escritor tendencioso... Ele comprou 2 BMW, só com dinheiro. Então, 2 Porsche, a preta, Cayenne. Igual a sua. O professor tem uma Porsche preta, linda, merecido. Obrigado. A denegrir a imagem de Judas. É João quem faz isso, tanto que quando a mulher está enxugando os pés de Jesus, aí olha o que diz os 4 evangelhos. Só João vai dizer diferente. Os 3 primeiros evangelhos vai dizer, nossa, por que não pegou esse dinheiro? E vendeu isso aí e ajudasse os pobres. Aí João. Alguns diziam isso. João não. Não. E Judas, não. Judas disse isso não porque ele tem cuidado dos pobres, não. Porque ele é ladrão e tira o dinheiro que se colocava na bolsa. Preste bem atenção agora, doutor. Eu estou escrevendo um relato. Eu sou apóstolo, companheiro de Judas Iscariote. Eu estou acusando ele de ladrão. Uma acusação grave, séria. Peraí. Se você está vendo que alguém está roubando, como o João está dizendo, por que não denunciou antes? Um problema interpretativo. Não denunciou. Está no relato de João, está no Evangelho de João. E aí, se não denunciou, é quase conivente. Não, é conivente. Sabe e não fez nada. Quem cala, consente. E nesse caso, é só João que faz essa acusação. Os outros evangelhos não sabem disso. Os outros evangelistas não estão dizendo que Judas é ladrão. Por quê? Porque o escritor do Evangelho de João que tem uma imagem negativa de Judas. Então, você vê, expressa um sentimento. Aí, a hermenêutica, nós usamos o método biográfico. Existe o método da hermenêutica, indutivo, dedutivo e assim sucessivamente. Existe o método biográfico que você vai estudar o caráter do escritor, do personagem. E quando você faz essa comparação, o negócio muda. É igual Lucas, o caráter de Lucas, olha só. Quando você vai tratar dos 2 ladrões na cruz, que estão ao lado de Jesus, apenas Lucas vai dizer que existe um ladrão arrependido. Mateus, Marcos não dirão nada a respeito disso. Mateus e Marcos vão dizer que os 2 lançavam os mesmos impropérios
que a multidão lançava contra o rosto de Jesus. Apenas Lucas vai diferenciar. Não é os dois, é um só. Ou seja, você pega o estilo do escritor da narrativa. Por quê? Porque ele está preocupado com Teófilo, a quem Lucas direciona o seu evangelho. Logo, se existe algum problema com Teófilo a respeito de valores monetários, que é o que dá a entender, porque Lucas ele vai tratar muito bem a respeito da riqueza, e Lucas não vai tratar a respeito de prostituição, de adultério, não é perspectiva do evangelho de Lucas. O que dá a entender, quem ele direciona o seu evangelho, levava uma vida muito conturbada. Só que ele quer defender. Aí onde que Lucas faz? Não, o camarada roubou, mas foi pro céu. Aí Teófilo, como que é? Nossa, que interessante. Então você tem um ponto de vista, isso nós chamamos crítica da forma, que é o estilo de linguagem de cada escritor. Então, na crítica da forma, nós entendemos essa biografia, esse sentimento do escritor de preservar alguma coisa, de denegrir a outra, de defender uma área, de negativar uma outra, positivar a outra e assim sucessivamente. Isso você me faz lembrar, por isso que eu abaixei aqui, peguei um livro, uma passagem aqui contemporânea, e eu vou chamar a atenção aqui, exatamente nesse ponto que você está falando. Aí, como o cara interpreta e como dá valor, né? E como se discute, é um personagem histórico, para quem é cristão como eu, acredito na divindade e na vida eterna, e ele é o Salvador, etc. Mas quanto estudo suscitou esse personagem histórico, não é? Que é Jesus Cristo. Sim. E aí me faz lembrar, por isso que eu puxei aqui o livro. Você ainda não leu, né? O livro que eu te dei, ainda você não teve a oportunidade de ler. Ainda não. Depois, quando você quiser ler, começa pelo Delfim. Tá. Então, eu estou dizendo para os internautas que escreveram onde é que se compra. Isso aqui é um livro que a FGV fez em homenagem aos meus... A FGV e meus amigos fizeram homenagem aos meus 70 anos, né? E tem um artigo do Delfim aqui, eu estou falando do livro para falar do artigo do Delfim. E o Delfim soube que eu gostava de estudar, eu não sou professor igual você desse assunto, eu sou um estudante. Sim. Não, mas o senhor é professor. Não, sou professor de economia. Mas é professor. Mas não desse assunto, eu sou um aluno, estou aqui, aliás, degustando a sua verdadeira aula que você está dando. Obrigado, professor. E aí o Delfim soube que está aqui. Depois, quem quiser. O livro está sendo vendido na livraria Drummond do Conjunto Nacional. Lá, com certeza, tem. Deve ter em outras livrarias, mas na livraria Drummond do Conjunto Nacional. Então, tem um artigo do Delfim, e o Delfim descobre que eu sou estudante de coisa. O Rego, você já leu a biografia de Cristo escrita pelo Hegel? Eu falei, eu li, acho que li umas 3 ou 4 vezes. É mesmo? Vamos fazer uma discussão? Vamos. Eu vou reler, ele também já tinha lido. E aí ele marcou, fizemos 3 sessões de 1h30. Uma deu até 2 horas, tá bom. E o japonês, que é sócio dele, né? Lá na terceira, falou, pô, vocês aqui, pô, 2 horas, 1h30, discutindo, a terceira vez discutindo a biografia, a resposta do Delfim. O Delfim era maravilhoso, né? De uma inteligência, eram umas frases assim, era uma verdadeira lancetada. Yokota, presta atenção numa coisa. Não teve ninguém na história da civilização que o tempo foi contado antes dele e depois dele. Ninguém! Que resposta maravilhosa. Pô, se esse cara não é importante, o cara estava dizendo, vocês estão perdendo tempo estudando a biografia de Jesus feita por Hegel, não importa se é Hegel, né? Se é Hegel que fez. A resposta do Delfim é, olha, é o único cara. Então esse cara alguma importância teve, né? Mesmo para quem não acredite, né? Sim. Esse cara foi importante. Não tem como. O tempo é contado antes dele e depois dele. É o único personagem na história da civilização. Hein? Isso mesmo. Não tem como correr disso, não. Então, eu puxei o livro aqui não para fazer elogio em boca própria, ou ego trip, né? É para corroborar isso aí. Tranquilo. Certíssimo. Mas E é um personagem que fez você... Você estuda há quantos anos esse personagem? 23 anos debruçado, né? 23 anos. 23 anos, arduamente,
de Gênesis Apocalipse, igual eu venho montando séries agora. Tô na série Paulo. Foram 83 aulas. 80 e não terminei. Estou entrando nas cartas pastorais agora. Carta de Timóteo, carta de Tito, e ainda vai para Filemão. Isso vai virar livro. Livro vai. Mais de 1000 páginas. Mais de 1000. E é sempre a mesma editora ou não? Sempre a mesma editora. É? Como é que é o nome dela? Bock 2. Bock? Bock 2. Ah. Bock 2. Boa editora? Boa? Até hoje, assim, me deu algumas dores de cabeça lá atrás, mas conseguiram resolver. Tá. Porque eles terceirizam a gráfica, né? Ah, tá. Então não foi problema deles, problema da gráfica. Problema de gráfica. Aí me deu um trabalhinho, levou 3 meses aí para poder despachar o material para os alunos, mas termo de custo-benefício adequadamente, a qualidade da capa, a qualidade, enfim. Professor, me ocorre te perguntar, que eu vou perguntar que é ao vivo, é a coisa. Se você tiver que negar, eu saberia entender. A gente podia desenvolver um curso aqui, um curso curto, ministrado por você, remunerado, claro, e que depois pudesse se transformar em alguma coisa editada ou não, mas aí você que diria, mas você toparia fazer um mini curso de 6 sessões? Tranquilo? Você topa? Você topa? Aqui no Sim. a gente grava, etc. Hermenêutica. Não é? Minha especialização. Seria um negócio espetacular. Bom para a pessoa leiga. Para voltar ao aprendizado. Introdução à hermenêutica bíblica, em 6 episódios. Tá, dá tranquilo. Em 6 episódios dá, não dá? Dá com bastante proveito, dada a sua... Sim. Você tem uma capacidade didática fantástica e você tem uma memória privilegiada e uma verbalização veloz. Sim. Porque tem alguns caras que são importantes, como você, mas ele fica... a fala lenta, não tem? Eu sei como que é. Não é verdade? Sim. E ele vai, ele fala devagar e você não. Pá, pum, pum, pá, pá, é impressionante, é um dom, né? Sim, é dom. Isso é dom. Isso é um dom. Isso é dom. Você nasceu professor. Sim. Você nasceu para ser professor. Nasci para ser. E descobriu, até que logo você descobriu, né? Eu descobri por intermédio de 2 pastores amigos meus. Olá, você não é pregador, você não é missionário. Você é professor. Você é professor. Aí incorporei. E eles pegaram em cima de que episódio? Eu estava dando um estudo sobre o livro do Apocalipse. É a primeira vez que eu fiz uma apostila. Tinha aprendido grego, hebraico, tudo, e estava usando o grego. E estava destrinchando. E aí eu perguntei para o pastor Ricardo, é o nome, pastor Ricardo, Osmar e Eli. Manda uma saudade, estão vivos? Um abraço, estão. Pastor Pedro, pastor João. Onde eles estão hoje? Mais ou menos. Olha, se não me falha a memória, o pastor Osmar ainda continua com o pastor Pedro, é o ministério japonês, a igreja evangélica. O pastor Ricardo foi, acho que está na Assembleia, ou para uma comunidade. O pastor Eli foi para... Como que é o nome, né? Atibaia. Ele foi para o interior de São Paulo. A Lorena. O pastor Eli foi para Lorena. Tá com que idade hoje, mais ou menos? 75? Não. Menos? Não chega a 70 anos. É mesmo, mais novo que eu. Não chega a 70. Se ele estiver com 60, acho que nem com 60 eles estão. Não acho que não chega a 60, deve chegar a uns 58 por aí. Tá. Pastor Elmar é jovem, pastor Ricardo é jovem, não. Todos eles acho que não chegaram a 60. E eles falaram, menino, você não... Aí quando eles olharam, eu dando estudo, falou, ô Fábio, vem cá. Não, você não é missionário, não. Você é professor. Falei, professor? Não, rapaz, eu vim para o seminário para ser missionário, não. Você é professor. E aí foi quando me dediquei. Aí eu falei, então, vamos ser professor. E aí você gosta, você tem prazer? Não. Amo ensinar. Você ama? Exercer a docência, eu amo. Amo. Não tem como, amo. Então, igual quando vai fazer... Tem uma coisa, você já percebeu, e eu vou falar porque eu sou professor também. Você, ao estudar para preparar a aula, é uma das formas mais intensas de aprendizado, né? Para resumir em 40 minutos. É impressionante. Às vezes eu levo 3 dias para preparar um conteúdo de uma live para resumir em 40 minutos. O difícil é ser fácil. Uhum. Pegar a coisa difícil, tornar fácil, você, nesse exercício, você aprende para burro. Sim. Não é verdade? Por causa da pesquisa. A pesquisa científica, as referências bibliográficas. Então, igual essa série Paulo, já são 372 referências. 372 obras pesquisadas. Então, o pessoal acha que é fácil. Não. Todas as minhas obras, o qual eu escrevi, o meu manual de exegese foram 120. Foi a minha primeira obra que eu escrevi.
Depois veio o Tetragrama. A que me deu mais trabalho, 2 obras. Foi a Em Busca da Origem do Gênesis. Eu tive que trabalhar com questões arcaicas, outros idiomas arcaicos, como hieroglífico, escrita hieroglífica, acadiano, ugarítico e sumério. O garítico é de que período? O Ugarit do período 800 a 900 a.C. O acádio você tem de 1100. Dominou em que região? Ugarit. Cidade mesopotâmica. É? Região mesopotâmica. Tá. E aí, isso que me deu mais trabalho de pesquisas. Achados arqueológicos, tabletes sumerianos, e escrita hieroglífica. Eu dependi da gramática de Gardner, foi o maior egiptólogo que existiu na história. Ah, é? Qual é o nome inteiro dele? Gardner, não sei se É o maior egiptólogo da história. da história, Gardner. Né? Gardner. Tá. E para mim, o maior hebraísta foi Gesenius, Gesênio. Wilhelm Gesenius, E e Gesênio morreu mais ou menos em que época? lá em 1800 alguma coisa, É. se não falha a memória. E aí depois você tem o maior lexicógrafo, o gramático foi Gesenius, e o maior lexicógrafo foi 2 grandes personagens, Luíde e Correlé Baumgartner, ou Baumgartner. Esses aí são os grandes referenciais dentro do hebraico. O Baumgartner de que período? O Baumgartner não vou me recordar agora, mas Tá. de 1900 alguma coisa. Tá. O Gesenius é o mais antigo. Tá. Gesenius mais antigo. Então o que me deu mais trabalho foi... E esses estão disponíveis em português? Esses caras não. Não, em inglês. Nem tudo em inglês. Inglês. Todo. Inglês. Então, o que me deu mais trabalho foi Em Busca da Origem do Gênesis, por causa da história, dos pontos arcaicos, e se Jesus não ressuscitou. Aí foi um grande passo, porque eu tive que entender a tese de William Lane Craig, hoje vivo ainda, um grande apologista norte-americano. E aí eu fui pesquisando quem tentou ou conseguiu trazer uma probabilidade melhor contra a tese de William Lane Craig. E encontrei 3, mas os 3 os quais encontrei chegavam em alguns pontos que não ia bacana, não ia legal. E aí eu comecei a entender, eu escrevi essa minha obra, com mais de 370 referências bibliográficas, que é E se Jesus não ressuscitou, que é uma indagação de Paulo, que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, foi o título desse meu livro. Que aí eu debato, e se Jesus não ressuscitou? Esse O que livro, se aconteceu? o internauta quiser comprar, está disponível na Amazon? Tá na Amazon, todas as minhas obras. Se Jesus não E se Jesus não ressuscitou? ressuscitou, de que ano que é esse teu livro? É desse ano, Desse? publiquei esse ano. Ah, então é fresquinho. Publiquei esse ano. Puxa vida. Esse ano publiquei. Você não trouxe ele aí pra gente Não mostrar? trouxe, eu sempre Pra esqueço. mostrar. Eu tenho 10 obras publicadas, sempre esqueço. 10, você tem 10, é. Tenho 10 obras publicadas, eu sempre E esqueço. uma coisa bacana, eu tenho 20, mas você, as tuas 10, é você do começo ao fim. Sim. As minhas 20 são organização, Sim. esse aqui nem é meu, é sobre a minha pessoa, mas Sim. não, entendeu? Então você tem muito mais mérito, porque Uhum. você é o seu começo ao fim. Sim, do começo ao fim. É análise, é resumo, abrindo capítulo, discute um assunto. E por esse último livro, conta assim pra gente, quantas horas, de que hora você fazia, de madrugada Se ou Jesus não? não ressuscitou? É esse aí, é. Você começou quando? Comecei... Setembro do ano passado? Não, comecei em maio do ano passado. Maio do ano passado. Ficou Maio. pronto? Ficou pronto em fevereiro. Fevereiro desse. Fevereiro. Tá. E aí você dedicava a esse livro, quantas horas? Vamos lá, eu levantava às 5h30 da manhã, aí eu fazia minha live e até meia-noite. Até meia-noite. Até meia-noite. E Dormia 4 horas por dia só. Tá. E só em cima do livro? Só em cima do livro. Mais nada? Não, só em cima do livro. Quer dizer, só fazia a tua live Sim, e mais nada? só. E o livro. E esse período todo sobreviveu com aquelas aplicações que você tem em Paris, em Sim. Londres, em Frankfurt? E na Espanha que eu vou agora, em agosto. Continua as aplicações. Não, continua, as aplicações continuam. Eu tô esperando quem vai aplicar, viu? Mas pelo prazer, né? Pelo prazer de estudar, né? Não, eu gosto. Até meia-noite. Eu já cheguei a ficar 3 dias. Ininterruptos. Ininterrupto. Só indo no banheiro para fazer xixi? Justamente porque um assunto às vezes chamava outro assunto. Aí eu abria 2 páginas do Word e ia jogando lá. Isso aqui depois eu vou encaixar com tal coisa. E assim é como quando eu escrevo, eu faço dessa forma. 10? 15? Vamos? 14, tá bom. Que Então, horas são agora? 19h, 19h07.
Dá 16, vai. Ajuda. A gente sai rapidinho e você põe o personagem. Tá bom? Edir Macedo já tá aí, né? O Edir Macedo. Então nós vamos parar. Então, eu quando eu escrevo... Depois nós vamos jantar, né? Vamos. Tá. Só não posso demorar muito. No jantar? Não posso demorar muito, porque tem outros compromissos. Tá bom. Hoje. Então, o que acontece? Então, eu escrevo dessa forma. E às vezes eu tô num assunto, e aí vem um outro assunto. Aí eu paro esse aqui, deixo ali, grifo, faço alguma coisa, pego um outro conteúdo, vou numa outra referência, que me lembra de uma outra referência, vou lá, estudo outro assunto. Aí o problema é que do outro assunto chama outro. Aí o que eu faço? Eu abro, isso aí tema aqui que eu vou... Tema sugerido, deixa lá. Aí eu tenho uma pasta só de temas que eu não... O computador te ajuda muito, né? Te ajuda muito. Pelo amor de Deus, ajuda muito. Ajude muito. É. Ajude muito. Igual, inteligência artificial, joga lá. Falo, não, gente, eu ainda sou da época. Eu sou da época ainda de usar. Eu usei jaleco. Eu fui professor de usar jaleco, escrever em lousa. A tecnologia surgiu, ajudou muito, ajudou. Mas existem coisas igual, vou ensinar hebraico. Eu não consigo ensinar hebraico se não for numa lousa. Porque é a parte de letras, é uma parte complexa, a escrita já é complexa, uma escrita quadrática. Nós lidamos com a escrita cursiva. E as regras gramaticais também são complexas. Aí você tem que trazer o hebraico com a gramática do hebraico com a gramática da língua portuguesa. Agora, professor, o que é mais gostoso fazer? Exegese ou hermenêutica? Exegese, porque ela dá trabalho. É mais gostoso? E quando você destrincha, é outro nível, é outra situação. Porque você lida com papiro. Você lida com papiro, você lida com os códices. Aí você lida com a patrística. Ou seja, vai de uma referência bíblica, João 3,16. Quantos papiros atestam o João 3,16? Aí você vai à busca daquilo. O que diz os códices do 4º, 5º e 6º século a respeito de João 3,16? Estão todos iguais? Não. Quem dos pais das igrejas citaram João 3,16? E se citaram, de que forma citaram? E de que forma estão nas traduções hoje? É um mundo. É um mundo. É um mundo. Dá trabalho. Igual, meu manual de exegese, primeiro livro que eu lancei, eu fiz uma crítica em Ezequiel 28, que foi a primeira oportunidade que eu vim aqui. Lancei um livro só sobre esse assunto. Deu trabalho demais. Porque eu traduzi vocábulo por vocábulo de cada versículo do hebraico usando... Agora, repercutiu isso. Esse é o que mais repercutiu, né? Esse aí eu lancei em 2009. É o que mais repercutiu? Sim, o que mais repercutiu foi o manual de exegese. É o que mais te deu trabalho para falar. Foi esse que me tirou da semana. Foi ele, você contou aqui. Sim, foi esse aí que... Agora, nos teus estudos de hermenêutica, eu sou um aprendiz de hermenêutica, né? Bíblica. E misturo com filosofia, que eu também sou estudante de filosofia. Professor só de economia, o resto é tudo estudante. E você leu, eu gosto muito do Paul Ricoeur. Você leu Paul Ricoeur? Não. Hermenêutica Bíblica? Não. É um autor interessante. Porque já ouvi falar. Paul Ricoeur. Já ouvi falar. É um cara foi importante na França, né? E ele consegue fazer... É um dos mais importantes filósofos que não abdicou da condição de cristão, entendeu? E é um cara seríssimo. Fica essa referência para você. Paul Ricoeur. Então eu estou muito contente aqui que você topou. Nós vamos desenvolver aqui o curso, seis aulas, né? Tranquilo. Você lembra o tema que eu sugeri? Não. Introdução à hermenêutica. Isso. Em 6. A gente pode, quando for sobre Paul Ricoeur, se você gostar, aí a aula sobre Paul Ricoeur eu te ajudo. Eu fico como TA, Teacher Assistant, assistente de... E os planos para o futuro? Você acha, você intui que você vai viver o quê? 96 igual o Delfim? Eu coloquei uns 150 anos aí. Não, mas 150 anos. Pelo teu sentimento. Não o teu desejo. Teu desejo é 96. Meu desejo seria 150. Seria. Meu desejo. Mas você sabe que não dá. Não dá. Porque viver é gostoso para burro, né? Ainda mais quando você ainda está apaixonado, está amando aquilo que você faz. E aí você vê a vida passar, as pessoas passando com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, e não tendo concluído tudo aquilo que um dia projetou. Isso é ruim. É uma coisa que eu sempre peço e cobro Deus a respeito disso. Se nós temos dons e talento para ensinar aquilo que se diz ser a palavra dele, então por que temos que viver menos do que aqueles que não se preocupam com ela? Entendi.
Então, já que eu me preocupo com aquilo que Você se diz, você pede, eu entendi, lindo isso Uhum. que você falou e eu senti que sinceridade. Você pede mais tempo para Deus, não só para você usufruir, que viver é gostoso, né, para o seu deleite, para o seu Uhum. prazer, mas é para você produzir no dom que Deus te Sim, deu. É isso. é isso, É bonito, é é nobre, é isso, é um sentimento nobre, seria isso. é um sentimento nobre. Deixa eu te fazer aproveitar uma digressão sua sobre, porque em geral as pessoas, na outra vinda sua, nós exploramos um pouco isso. As pessoas em geral dizem: "Olha, para o ser humano são 3 coisas, para um homem ou para a mulher", nós exploramos, né, o poder, uns são fascinados pelo poder, né, e abdicam de outras Uhum. coisas. Se a família for bem ou não, né, "Pô, eu quero poder, poder". Poder, o dinheiro e o amor, né. O amor na dimensão lata ou sucinta, sexo, poder, enfim. Mas tem uma quarta que a turma não, que é algo que nem Deus abdica, que é a glória, né. Uhum. A glória é uma coisa diferente do poder, Sim, do dinheiro e do amor. do amor, não é. Hum. Muitos falam: "Ah, não, se tiver dinheiro tá bom", mas a glória é um negócio, né, É. a glória. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a glória bíblica, que Deus não abdica, né. Se esses se calarem, Hum. se eles se calassem, até as pedras clamariam, né. Deus não abdica da glória, né. Aliás, não divide a glória dele com ninguém, né. Porque a glória, ela não pode ser comparada, no caso, É. biblicamente, porque existia a glória das outras divindades. Só que as outras divindades, historicamente, biblicamente, não atuaram na mesma proporção qual Deus atuou para com a sua nação. É isso que os escritores querem retratar o Deus bíblico. Então, Deus não vai compartilhar o trunfo dele, o triunfo, a forma qual ele conduziu o povo, alimentou, protegeu, que eles trocassem Deus por um outro Deus. Então, esse é o sentido de glória bíblica que Deus não aceita que troque. Por quê? Porque somente eu, Deus, proporcionei vocês chegarem onde vocês chegaram. Então, eu devo ter esse reconhecimento de vocês. Então, Aliás, eu mandei, maná cair do céu, maná, codornizes, a nuvem, a coluna de fogo, abrir o mar. abrir o mar. Então, essa é a glória de Deus. Então, trocar Deus daquilo qual ele É demonstrou é uma é uma ingratidão, ingratidão, que é uma forma de sim, traição, né. que o qual o homem não tem essa glória a fazer e a realizar, apenas ele. Só que aí vem as pessoas. E a coisa da ingratidão, tanto Deus quanto Jesus destacava, né. Lembra na cura dos 10 Uhum, leprosos? Só um voltou para agradecer, né. sim, A coisa da ingratidão é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. A ingratidão, eu digo também que ela existe nos erros e nos acertos. Você é uma balança. A sua balança do acerto está lá em cima. Às vezes, por um único erro, tudo aquilo benéfico vai por água abaixo. Isso é ingratidão também. Você ser julgado por um único deslize, uma única falha ou um único erro diante de todas as qualidades e benfeitorias o qual você fez. Isso também é ingrato. Isso é ingratidão. Aí eu falo onde falta a lei da reciprocidade às vezes. Mas ingratidão de quem aí nesse caso? No caso do julgamento das pessoas. Tá. Porque as pessoas nos julgam por os nossos valores, não pelos nossos defeitos. E às vezes os valores falam muito mais alto do que os próprios defeitos. Às vezes a pessoa tem 90 qualidade, ou 99 qualidade e um defeito. Só que aquele defeito é aquilo que mancha e denigre a imagem das 99 qualidades. O julgamento de outras pessoas é muito cruel. Isso é ruim. Foi isso que fizeram com Jesus. Aliás, está dito, né, não julgueis Para que não seja. para que não sejais julgados, porque na medida que julgarem aos outros, vos julgarão a vós. Qual foi o defeito de Jesus? E outra coisa, você fica olhando aí, o cisco que está no olho dos outros, e você não vê a trave que está no... Justamente. Igual, qual foi o defeito de Diversas vezes ele fala Uhum. para não julgar. Sim. Não julga, não julga, não julga, não julga que é fria. Cabe a Deus julgar, não é? Cabe a Deus o julgamento. Sim, só cabe a ele. E qual foi o defeito de Jesus? Se nós analisarmos biblicamente, Jesus só fez coisas boas.
Só procura ajudar a sociedade. E mesmo assim, o jovem fala assim, bom mestre. Ele fala, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está no céu. Sim. Bom só um. Bom é o Pai que está no céu. Bacana isso, né? Sim. Por que me chamas bom? Então é igual mestre. Bom mestre. A por que ninguém me... chamais de mestre, É. porque um é o vosso mestre. É. Tem muitas coisas Tem interessantes. coisas simples, né? Sim. E lindas, né? Sim. E a coisa do amor, né? Da caridade. A caridade. Ah, no teu nome expulsamos o demônio. No teu nome, não sei o que, no teu nome. Apartai-vos de mim, vós não vos conheço. É o que falta hoje. Mas quando lhe vimos com fome, quando lhe vimos com sede, como lhe vimos nu, enquanto não fizeste a um desses pequeninos, a mim não fizeste. Apartai-vos de mim. Não é eu, Jesus. É o que Jesus fazia. A caridade. Caridade. Que é um dom, né? Que é um dom. São A poucos. caridade é um negócio impressionante, né? E como é que é? Tem a fé, tem a esperança, mas a terceira é mais forte, a caridade, né? Uhum. Caridade é superior à esperança e à fé, né? E ser superior à fé é um Porque a caridade é atitude, caridade é ação. Essa é a diferença. Esperança é um momento, é o acreditar. A fé é o imaginário, é a possibilidade, é quando eu espero algo acontecer. A caridade não, a caridade é ação. E a atitude. fé é algo que, de alguma maneira, a fé, ela tem uma dimensão egoística grande, né? Já a caridade tem uma dimensão altruísta, né? Claro que você pode devagar e dizer o seguinte, que o altruísmo é uma forma de egoísmo. Às vezes pode ser, mas não sempre, né? Às vezes você vê um cara com dificuldade e você fala assim, eu dou um exemplo bem simples, hein? E você vê um cara com dificuldade e aquilo te incomoda. Então você ajuda o cara, não porque você quer ajudar o cara, é porque você quer tirar aquele mal-estar da tua frente. Sim. Então o teu altruísmo é uma forma de egoísmo. Também. Tem isso, não tem? Tem. E como tem. E como tem. E como tem. Não é pouco, não. Professor, Muito uma honra, uma obrigado. espetacular. Gostou, Luizinho? O menino é bom demais, né? Demais. Você é bom demais, cara. Esse dom que Deus te deu foi caprichado. Foi. Primeiro que é um dom bonito, né? Sim. O dom de ensinar é um dom, Uhum. um dos dons mais... Eu digo que o primórdio da história é o ensino. Então você tem esse dom e o teu dom é caprichado, que Deus te deu. E você está usando ele direitinho. Parabéns, parabéns. Obrigado, Saulo. E eu vou tentar aproveitar um pouquinho, não em proveito meu, em proveito dos internautas. Sim. Eu descobri o mundo digital agora. Esse nosso canal tem o quê? 5 meses, né, Luizinho? E tá indo bem, já tá com 12. Eu tô falando desse canal, eu tô falando do outro. E esse aqui também já tá com 12 mil, né? Então é isso. Professor, muito Eu obrigado. agradeço. Uma honra, mais uma vez. Sabia que ia ser bom, né? Mas você ainda me surpreendeu. Você é terrível, terrível. Nada. Eu queria ter um filho assim. Você tem quantos anos? 48, vou fazer dia 22. Você tem idade para ser meu filho. Tenho, professor. Eu queria ter um filho assim. Obrigado, Eu que professor. agradeço, obrigado. Bom, então tá aí. Vamos ter, de vez em quando, o jeton dele é caríssimo. Esse menino anda de Porsche. Mas vamos ter ele aqui, brincadeira, ele não cobra nada para vir aqui, só pelo prazer de ensinar. E vamos ter o professor Fábio Doravante, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor.